E agora, né, aqui é o canal Assiste Quem Quiser, o menor, tô com a minha irmã, mas seu nome pode falar? É Claudete. A Claudete, tá bom? Então eu vou ler e vamos compreender melhor isso aqui com o Apocalipse. Para entender isso aqui tem que ler Apocalipse. A gente vai ler Lucas, tá? Ó, 16, 19, que fala sobre o rico e o Lázaro. Ora, viu um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, presta bem atenção, hein? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Subindo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, sepultado, a palavra sepultado ou inferno nesse sentido aqui é Sheol, que significa sepultura, e Hades, ou Hades. Vem do grego, tá. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Depois eu vou explicar um pouquinho, vou voltar para vocês entenderem melhor. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está aposto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco de lá passar para cá. Voltando. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam, né? Assim. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Rapidinho. O relato lá em cima, lá no começo, que fala sobre o rico, bate com a grande Babilônia, ou as religiões ou os religiosos. Vamos lá. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aí voltando aqui, fala também sobre o mendigo, olha onde ele está. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Agora vamos ler Apocalipse 17, de 1 a 7, para a gente compreender. Que fala sobre a grande prostituta. Vamos lá. Essa é o meio da corrigida, tá? O que vai falar aqui? Vai bater com aquela questão de Lázaro. No caso do rico e o Lázaro. Vamos lá. Apocalipse 17, de 1 a 7. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual fornicaram os reis da terra, os quais habitavam se estabeleceram, embebedaram-se com vinho de sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes blasfêmicos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá, quem é a mulher? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate,
e adornada de ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão uma cálice de ouro cheia de abominações, das imundícies de sua fornicação. Tá? Só esperar é o suficiente. Agora a gente vai voltar lá de novo pro que fala lá do rico. A grande prostituta não era a Babilônia, era, né? Sim, sei que a Babilônia já veio várias vezes, né? Não só uma vez. Ó, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, viu? Púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de regalada e esplendidamente. Ou seja, a mesma coisa que fala aí. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa. O que deu? Entendi. Quem é o homem rico aqui? Os religiosos. Os religiosos. Ou a religião em si. Mas é os religiosos aí. Por isso que fala. Aqueles que vivem de forma religiosos, mas não obedecem o que Cristo ensina na sua palavra. Agora a gente vai entender melhor o que é cada coisa para que a gente entenda o evangelho. Porque é uma parábola, não algo totalmente concreto. Entendeu? Porque uma parábola e algo concreto é o concreto. A gente tem que saber interpretar. Então vamos lá, subindo, a gente vê. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela. O que é a porta? Daquele, ou seja, da onde os religiosos estavam, da igreja lá. Não da igreja naquela época, não tinha igreja, por isso. Do templo onde é eles do templo, estavam. isso. Porque aqui fala de rico, homem rico. E lá fala de uma mulher, porque lá simboliza a mulher igreja. Igreja prostituta, que é a grande Babilônia, a igreja católica apostólica romana. Lá em Apocalipse fala sobre a igreja católica, que nada mais é que o Império Romano também, que é nada mais que a religião em si, entendeu? Que vive de riqueza, vive dos dízimos e ofertas, se eu vou pensar nisso, né? Do dinheiro do povo, entendeu? Ganha em cima da fé. Aí falam o quê? Ele vivia... Aí agora vem a questão mais interessante. Que miséria é essa que Lázaro tinha? Ele era mendigo de quê? É um questionamento muito interessante. Que miséria era essa? Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos subir. A desejava alimentar-se com as migalhas de pão. Aí tem que colocar em questão o que é migalhas de pão. O que é o pão? A palavra. Aqui está falando da palavra de Deus. Mas não é alimento? A palavra é um alimento verdadeiro. Não, mas o alimento físico também não é? Não. Tudo isso daqui é uma parábola. Então tem que saber não entra o alimento... Não tem nada com alimento. Só tem a ver... espiritual. Então ele desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico. Como assim? Os religiosos, eles tinham a palavra de Deus em excesso. Um conhecimento teológico em excesso. Tá, mas eles que não... que fala aqui, ó? E os próprios cães... que lambiam as feridas dele. Não comiam, pô. Mas aí tu tem uma questão, eu posso até falar sobre esse cão aqui. Os cães aqui simbolizam as pessoas que naquela época, a gente lembra que Jesus estava na lei ainda, ele não está na graça. Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou ainda para estar na graça. Aqui nós estamos dentro da lei, no Antigo Testamento ainda. Os cães simbolizam as pessoas pagãs. Tá, e aqui, ó, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Do altar. Mesa é altar. Ou seja, eles, os ricos, no caso os religiosos, poderiam alimentá-lo com a palavra de Deus, a verdadeira palavra, mas não ensinavam a verdadeira. Preferiam ensinar uma palavra distorcida para mantê-lo na miséria. Mendigos, entendeu? Compreende? É bem interessante isso daí, né? E o mais incrível aqui, ó. Continuar, porque ricos ganhando, né, a custa do povo. Isso. Porque quando tu conhece realmente a palavra, a verdadeira palavra de Deus, você não é mais enganado, né? É isso nem mesmo. pelos que se dizem doutores da lei. Sim, porque na verdade, se eles fossem realmente de Deus, como o próprio Jesus fala lá, eles não condenariam nem acusariam Jesus como eles acusavam aqui. Mas eles o amariam, porque Moisés conheceu a Cristo e o amou. Ele fala sobre isso lá em João. Então vamos lá. Então a gente já sabe que o rico aqui simboliza o templo de Salomão, a religião e os religiosos daquela época, porque isso aqui ainda estava no Antigo Testamento. E Lázaro simboliza o povo que eles enganavam e mantinham na miséria. Miséria espiritual, tá? Miséria, no sentido que eles não davam a verdadeira palavra, nem as migalhas da palavra ele não dava para o cara. Nem isso era capaz de fazer. Por isso que quando Jesus ele pregava o evangelho, ele falou: vejo que vocês são como ovelhas sem pastor. E ele falou: vocês são como ovelhas sem pastor. Olha como é interessante. Agora vamos continuar. Sabemos então que os cães aqui simbolizam as pessoas pagãs que nem eram para estar fazendo nada, mas estavam ajudando Lázaro. Ou seja, a vez dos religiosos que pertenciam a Deus
cuidar dos mendigos, no caso simboliza Lázaro, que quem fazia isso eram os cães. Por isso que depois Cristo, de certa forma, ele foi para quem? Para os cães. Ele chegou com aquela mulher e disse assim, olha o que Jesus falou para a mulher. Ele foi atravessar uma cidade. Chegou lá, tinha uma mulher gritando, socorro, me ajude, Jesus, minha filha está endemoniada. Aí ele disse assim para ela, o quê? Não lembro. Por que darei do pão dos filhos para os cachorrinhos? Aí ela falou assim que até os próprios cachorrinhos comiam da migalha do pão que caía da mesa. Da mesa. Aí Jesus disse, mulher de grande fé, vá, que o que tu pedisse já aconteceu. Quando ela chegou lá, a filha dela estava completamente sem demônio nenhum. Continuando agora, por isso que eu gosto de quando a gente faz essa brincadeirinha de entender o Evangelho, ter a Bíblia aqui, na cabeça, não só na mão, é na cabeça aqui dentro. E aconteceu que o menino morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que ele fala que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Para quem deveria ser levado? Porque aqui a gente está no Antigo Testamento ainda. Eles não tinham entendimento ainda das coisas. Tá entendendo? E ainda não foi revelado Cristo. Ainda não foi revelado. Uma pessoa morre, ela vai, a alma dela vai... Eu falo sobre isso, hein? Eu vou falar sobre isso agora. Quando a pessoa morre, ela volta a ser o pó da terra, o corpo dela volta a ser pó da terra, e o espírito, que é sopro de Deus, volta para Deus. Mas ninguém foi julgado ainda. Mas daí quem recebe lá é Deus, né? Mas não foi, isso não é isso aqui ainda. Isso aqui é uma parábola, por isso que eu digo. Tá. Não é isso aqui. Por quê? Para existir a questão do julgamento, para a pessoa ir para o inferno ou para o céu, vou colocar assim, né? Primeiro ela tem que ser julgada. Então é necessário que o pó da terra, que é o corpo, e o sopro de Deus, que é o Espírito, volte, se une novamente, a pessoa ressuscite. Volte a ser alma vivente, para poder ser julgada. Entendeu? Para ser penalizada pelos seus pecados. Então vamos lá, vamos compreender um pouco aqui sobre isso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O que Cristo está falando aqui é uma coisa bem interessante. Que todos morrerão, no final das contas. Tanto os religiosos, os ricos, quanto Lázaro, que era mendigo. E aí ele diz aqui, e no inferno, lembra que ninguém levanta os olhos no inferno, tá? Isso que é bem interessante, porque o inferno é sepultura. Também o rico foi levado, morreu e também foi sepultado. Então ele estava onde? A palavra inferno nesse aqui, sabe como é que está escrito aqui? Hades. Hades, em grego, que significa o quê? Morada dos mortos. Por isso que a interpretação aqui está como morada dos mortos. Tá? Onde os mortos ficavam habitando. Por isso que fala de erguer os olhos, estando em tormento, e vir de longe Abraão. Eu sei que isso não acontece, tá? Porque a Bíblia fala, se tu ler toda a Bíblia, tu vai dizer que quando a pessoa morre, ela fica no esquecimento. Ela não lembra de nada. Ela fica em silêncio, ela não sente, ela não nada. Porque foi separado. O pó ficou pó e o sopro voltou para Deus. Não tem, ela não vai sentir nada. Quando ela for ressuscitada, ela não vai lembrar do momento que ela estava ali. É como se ela tivesse acabado de acordar. Tá entendendo? Imagina, tu acabou de morrer, tu vai lembrar do último segundo que tu morreu, não que tu estava ali descansando 1000 anos ali esperando. Tá entendendo? Essa que é a questão. Por isso que isso aqui é uma parábola, não pode ser levado ao pé da letra. Aí Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Tem que ter o Espírito só para compreender, dar vida às coisas. Então, continuando, né? E no inferno ele os olhos estando em tormento e viu de longe Abraão e Lázaro. Aqui também simboliza aquela questão de quando uma pessoa, ou um religioso, uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que tem o entendimento da palavra, ela é cobrada mais. E ela deveria fazer mais do que uma pessoa que não entende. Mas aí Deus vê a misericórdia de Deus aqui. Porque aqui não está realmente falando em si de toda aquela situação, não é? Está falando aqui do tormento. Deus está tipo assim, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Nisso aqui que ele está dando aqui, resumindo, seria arrependei-vos, que vocês vão ser punidos. Isso aqui é a punição. Se formos entender, isso que está acontecendo aqui é a punição, que vai acontecer antes da pessoa ir para a chama eterna, onde vai ser totalmente destruído. Aqui é a punição, ele já está sofrendo a punição. Tá? Sendo que não é automático, mas parece automático, como eu te falei. Se a pessoa ela morreu, enquanto o pó e o sopro de Deus não voltar para a pessoa e ela voltar a ser alma vivente para ser julgada, ela não vai lembrar de nada. Então a cabeça dela é como se fosse que ela tivesse acabado de acordar. Dorme. Dormir.
e quando acorda não lembra. Não lembro de nada que estava ali. Então ela vai voltar. Então como se realmente tivesse sido automático. Como aparece aqui nessa parábola. Não parece ser automático? Morreu, já foi? Não. Não foi automático. Existe um tempo aqui que não aparece nessa parábola. E outra questão interessante. Aqui está falando da punição. Da punição. Tá entendendo? Da punição que ele está passando. Sendo que tem algumas coisas que não batem. Por quê, Aureliano? Porque ninguém que estiver na punição vai conseguir ver. Vai. Sabe por quê? Eu lembrei uma coisa bem interessante agora. Que depois o pessoal dá uma olhada no vídeo do Rômulo Marasquim, que ele fala, eu quero que vocês dêem uma olhada no vídeo sobre isso, sobre o inferno, que ele falou que quando as pessoas estiverem sendo punidas, nós veremos. De certa forma, isso aqui bate. Sei que quem está sendo punido não pode ir onde estão salvos, nem que estão salvos pode ir onde está sendo punido. Tá, então daí... De certa forma, está batendo ele que não percebeu isso. Então essa parábola não é falsa, como parece. Ela é verdadeira. Ele que não percebeu. É que não existe, não mostra o tempo que está dormindo. Mostra já depois que foi acordado, depois que já ressuscitou. Aqui não está em espírito. Aqui o rico já está como alma vivente. Para ser julgado, entendeu? Já está passando pela punição dele. Entendeu? Como alma vivente. Por isso que diz aqui, ó. Por isso que Abraão diz, como que... Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo, me refresca a língua. Eu acho que realmente existe... A água aqui, sim, a água viva. A água aqui que está falando da água viva, que fala lá na Nova Jerusalém, lá em Gênesis ainda, que fala também ali sobre a Nova Jerusalém, que fala que tem a água que desce do trono de Deus, que é a água viva. É dessa água que o rico está querendo. Essa água que ele sabe que salvaria ele, mas ele não tem mais salvação para ele. Porque é como o Romulo falou. Isso aqui está pagando pelo mal que ele fez. Que mal foi esse, Aureliano? Aquilo que Jesus falou. Lá atrás que ele disse assim, ora, quando for naquele dia, eles vão dizer, não foi em teu nome que eu levei o evangelho? Não foi em teu nome que eu expulsei demônios? Não foi em teu nome que eu fiz isso e aquilo? Ou seja, se for levar para a época desse ocorrido aqui, seria assim, ora, não foi em nome de Moisés, por isso que fala o de Abraão, que ele disse que era o pai, eles diziam os religiosos, que o pai deles era Abraão. Por isso que mostra Abraão como pai deles, não o Criador. Compreende? Porque eles chamavam de pai, o pai é Abraão. Tá entendendo? Agora o entendimento fica mais top quando a gente vê esses... Tá entendendo? É bem legal isso daí. Então, o pai é Abraão. Por isso que fala de pai Abraão. Para entender isso aqui, tu tem que ler todos os 4 evangelhos e prestar bem atenção nas palavras de Cristo. Aí tu vai entender que essa parábola bate assim. Por mais que ela não esteja em todos os 4 evangelhos, só está no de Lucas. Só está no Lucas? Só está no de Lucas. Por isso que muita gente considera uma acréscimo. Mas se a gente compreender esse joguinho aqui que Jesus fez, por isso que Jesus disse que os fariseus seriam julgados por Moisés, por Abraão. Por isso que ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha assim, viu? Abraão é Deus, por acaso? Está entendendo? Por causa disso. Porque eles ficaram no lugar de Moisés. Porque eles tinham Abraão como pai. Ele não é chamado de pai de multidões? O pai da fé? Até hoje. Está entendendo agora? A questão é que hoje nós temos quem como pai? Cristo. Cristo é o verdadeiro pai. Só Jesus. Entendeu? Mas nessa época eles não tinham esse entendimento. Tinham, mas estavam fechados os seus olhos para poder Cristo morrer. Para poder ressuscitar, para poder nos salvar. Por isso que essa parábola está no Velho Testamento. Por isso que fala de um jeito tão estranho assim que a gente fica, meu Deus, não entendi por quê. Está no Velho Testamento? Claro que está. Os 4 evangelhos são dentro do Velho. Porque Cristo porque ainda... eu vejo que tem essa separação ali, ó. Tem mais palavra. Que de Mateus para frente é o Novo Testamento. De Mateus para trás é o Velho Testamento. Por que não bate? Porque a Bíblia fala, o próprio João fala que é necessário que o testador morra para poder ver o Novo Testamento. Se Cristo é o testador, ele que formou o Antigo Testamento, Cristo. Não sabia? Quem foi que levou a lei para Moisés? Cristo. Tá certo. Então o que acontece? Ó, a gente vai observar que Cristo deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Está entendendo? Ele quem fez o Antigo Testamento e ele quem fez o Novo. Isso que é bem interessante. Aonde que fala sobre isso? Aqui, ó, Lucas 29, que fala sobre os homicidas, que é sobre os religiosos novamente. Entendeu? Pega aí para mim, na tua Bíblia,
Lucas 29. Lucas 20, versículo 9. A gente vai ler. Vai entender mais um pouquinho sobre os religiosos e o que eles fizeram. E por que eles serão julgados dessa forma, entendeu? 9. 9. Lê para mim aí. A parábola dos agricultores maus. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. Tá, pausa aí. Então começou a contar ao povo esta parábola, mais uma parábola, para entender, tá? Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por um tempo. Quem é esse aqui? Cristo. Aonde? No Monte Sinai. Para quem? Moisés. Através de Moisés, ele arrendou esses agricultores. É como se Moisés fosse o gerente de Cristo ali na história, nessa situação aqui, e os agricultores fossem os sacerdotes, que depois se tornaram os fariseus, responsáveis para cuidar do quê? A linha de Jerusalém, do templo, entendeu? Vamos continuar. Vai ler o restante aí. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhe dessem frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Beleza. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhe dessem... servos. Quem são os servos? Os profetas. Para que lhe dessem frutos da vinha. Quem são a vinha? Israel. Mas os agricultores os espancaram e os mandaram embora de mãos vazias. Como eles mataram muitos profetas, tá? Continuando. De novo enviou-lhe outro servo, mas eles o espancaram também. E o insultando o mandaram embora de mãos vazias. Ou seja, novamente fizeram isso, né? Continuando. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Isso. Agora continuando. Disse então o dono da vinha: mandarei meu filho amado, talvez eles o respeitam. Pausou. Agora eu tô entendendo. Disse então o dono da vinha: que farei? Quem é o dono da vinha? O Criador. Mandarei então meu filho, Jesus Cristo, meu filho amado, talvez eles o respeitem. O que os fariseus fizeram? Vai, continua. Vamos ver aqui. Mas quando... Olha, não tinha... Eu sempre li isso aqui, gente, não consegui entender. Mas quando os agricultores viram, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Isso, pausando. O que os fariseus fizeram? Aqui os agricultores viram e disseram entre si: esse é o herdeiro, ou seja, é o filho de Deus. Vamos matá-lo para ficar com a herança. Ou seja, eles não queriam perder a boa vida que eles tinham de gente rica, entendeu? Valeu o restante. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Vamos pausar. Atirando-o para fora da vinha, eles os mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Ou seja, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado fora de Jerusalém, no Gólgota. Tá? Vamos continuar. Aí eles responderam: virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros? Ouvindo eles, disseram: que isso não aconteça. Tá, vamos lá, vou voltar aqui. Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Eles quem? Os fariseus, ouvindo isso, disseram que isso não aconteça. Por quê? Porque eles sabiam que estava falando deles. Mas, olhando para eles, Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso. Ou seja, pedra principal. Pedra principal, angular é pedra principal. Vamos lá. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, tá? Virá e destruirá esse agricultor e dará a vinha a outro. Ouvindo isso, eles quem? Os fariseus disseram que isso não aconteça. Mas aí, olhando para eles, fixando os olhos neles, disse Jesus: então, o que quer dizer isso que está escrito? A pedra que os construtores, ou maçons, tá? Olha a maçonaria aqui, ó. Rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E continuou: todo o que cair será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, entendeu aqui? Essa questão interessante. Jesus está falando sobre ele aqui. Ou seja, quem for contra ele, entendeu? Será despedaçado. E aquele com que ela cair por cima será reduzido a pó. Morrerá, entendeu? Então tu observa isso aqui, ó. Tu entendeu agora essa parábola aqui? Por isso que eles receberam essa punição de serem esse tormento aqui, sendo que esse tormento durou até um determinado tempo. É isso que o pessoal não entende. Até um determinado tempo.
Não foi eterno. Porque o que é a morte eterna? Então a morte eterna deles aqui é que é falado. Aqui só está mostrando a punição que eles vão sofrer. Essa que é a questão bem interessante. Aí tu vai ver aqui, ó, que não adianta. Então, se a gente for pegar para hoje aqui, nessa parte toda aqui, que ele fala que não adianta trazer ninguém ressuscitar, que não vai se arrepender, isso não aconteceu quando Cristo ressuscitou dos mortos. Eles não creram nele, pelo contrário, perseguiram os apóstolos e diziam que eles estavam mentindo. Ou seja, eles, os fariseus, não creram na ressurreição de Cristo. Até hoje eles ainda estão esperando o Messias. Entendeu? Eles não Até acreditam. hoje? Até hoje estão esperando o Messias, que eles estão esperando o Messias em glória. Porque eles acharam que quando Cristo viesse, seria em glória. E se esqueceram de tudo que foi dito pelos profetas. Que ele primeiro precisaria sofrer. Jesus vai vir. Em glória, sim, E agora. Agora. Aí eles vão ver. Não, mas aí tem uma questão. A Bíblia fala que eles vão passar por engano ainda. Por isso tem o anticristo primeiro. Depois é que eles vão cair na real, entendeu? Só depois. Então, para encerrar esse assunto, né, pessoal? Então vocês compreenderam que isso aqui, ó, tudinho aqui é uma parábola que fala sobre os religiosos e a punição que eles vão sofrer. Mas não é eterno, tá? O fogo, a causa é eterna, ou seja, a morte é eterna. É como um galho de árvore que é jogado no fogo. O fogo vai se manter aceso até o momento que o galho vai totalmente destruído. Depois que for totalmente destruído, o fogo se apaga. Assim é o tormento eterno. Na verdade, não é o tormento que é eterno, mas é o fogo ou a fumaça, que se apagará até o momento que for totalmente destruído. Então, olha como é complicado esse negócio de cego. Olha aqui, eles estavam ricos. E essa riqueza eles conseguiram como? Simplesmente através dos dízimos e ofertas que eles faziam. Como vocês viram aqui, ó, agricultores maus. Eles estão trabalhando para si. Tá vendo? Então, finalizar esse vídeo, vocês têm que ter muito cuidado com a questão da religiosidade. Ser de Cristo é ser igreja, não é ir para a igreja. Vocês têm que ser, viver, ser igreja verdadeiramente. E a questão de hoje, nós vivemos na graça, não mais na lei, tá? Então a gente deve buscar ao máximo uma vida onde o Espírito Santo é nosso mestre, tá? O Espírito de Cristo é nosso mestre. Não é mais os homens, como antigamente. A gente precisa de alguém que entende da palavra, claro, beleza. Mas você tem que verificar se o que ele fala condiz com a palavra. Verificar se bate com a palavra. Se não bate, então vocês têm que buscar só estar com quem realmente pertence ao Criador, que ensina que você é a igreja. Um abraço para todos. Muito obrigado a minha irmã que está aqui presente. Tá? Tchau, obrigada. Um abraço para todos aí, pessoal.